Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, nós então nos encontramos e nos deparamos com Jesus que segue rumo a Jerusalém. Ele sobe para Jerusalém. E a cada encontro, nós podemos então perceber um ensinamento de Jesus, que ele vem nos enriquecer, para que também nós possamos então alimentar-se dessa palavra que quer iluminar a nossa vida para poder mudar também a nossa história. E como costumo dizer, o Evangelho então ele é uma sequência, a liturgia traz uma sequência para nós na nossa igreja. E domingo passado nós então recordamos de 2 personagens fundamentais que acolheram Jesus na sua casa, que são quem? Marta e Maria. Muito bem. Marta e Maria. E Marta, o que aconteceu naquele momento? Ela então estava ocupada com os afazeres e sentiu inveja, achou ruim porque Maria sentou aos pés de Jesus. E aí nós podemos refletir então que todos nós temos uma parte, ora Maria, uma hora Marta. E nós, de fato, precisamos ser assim, mas precisamos equilibrar a nossa vida. Ora, fazer o nosso compromisso, nossos trabalhos, mas também, em determinado momento, precisamos parar para ouvir o Senhor, se nós, de fato, queremos ser discípulos do Senhor. E hoje, então, a liturgia, ela vem nos ensinar como nós, então, devemos fazer como Maria, ouvir Jesus. E para ouvir Jesus, a liturgia de hoje nos apresenta o caminho da oração. Este é o caminho para cada um de nós. Mas é interessante porque quando falamos em oração, nós só pensamos em nós falarmos, repetir. E não é isso. A oração é uma escuta de Deus. Então nós precisamos exercitar ou nos corrigir nesse meio de como nós então oramos, quando nós rezamos. E a liturgia de hoje então vem nos ajudar como deve ser a nossa oração. Porque a oração, meus queridos amados irmãos,
Todos nós conhecemos, né, a estação de rádio, por exemplo. A estação de rádio, aqui não tem ninguém escutando rádio não, né? Ainda bem. Vamos ouvir Jesus. Mas o rádio está tocando agora. Não sei que tipo de estilo de música, o que estão falando, né? Nós temos também canais de rádio que estão transmitindo, né, momentos de oração, celebração eucarística, enfim, estão falando. E assim também é a nossa oração com Deus. Deus continua sempre a falar, Ele está falando constantemente, mas nós precisamos então nos colocar na sintonia com Deus, para que nós possamos escutar da maneira correta. Então, hoje a liturgia nos apresenta a oração como o caminho de escuta de Deus. E para isso, então, nós podemos tomar as leituras que nos foram propostas para esse domingo. A primeira leitura, nós temos então um personagem que é muito conhecido por nós. E como dizia e repito, a liturgia ela é uma sequência. Então a primeira leitura de hoje também ela é uma sequência depois da primeira leitura do domingo passado, que vocês se recordam, né? Que Abraão acolheu 3 estrangeiros e ali então praticou a hospitalidade, né? Que é própria dos judeus. E nós vamos entender o porquê disso no Evangelho. Então Abraão, depois de ter então ali recebido a promessa de Deus que Sara, sua esposa, dentro de um ano teria um filho, agora Abraão, que se tornou uma pessoa íntima de Deus, ele está dialogando com Deus, ou seja, ele está em oração. Então, ele começa a ouvir que Deus vai destruir Sodoma, ou melhor dizendo, né? Ele vai destruir ali Sodoma e Gomorra, 2 cidades que realmente fizeram parte da história, né? Mas que foram destruídas. E aí então, Deus iria destruir por quê? Porque o pecado, ele então ali cresceu no meio do povo. As pessoas já não se respeitavam, as pessoas tiravam a vida uma das outras, as pessoas então nos relacionamentos deitavam com pessoas do mesmo sexo, com pai e mãe, ou seja, havia virado um transtorno a relacionamento dos seres humanos. Ainda bem que hoje não tem nada disso, né? Ainda bem que hoje a gente não encontra nada disso. E olha só então o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. A destruição. Mas por quê? Castigo de Deus? Não. Deus não nos castiga, Deus não nos pune, mas as nossas maneiras de nos relacionar, de escolher, tudo isso que causa o quê? Destruição para cada um de nós e principalmente para a humanidade. E aí então, Abraão ele entra em cena porque ele não quer ver a destruição da cidade, muito menos a morte das pessoas. Ele não deseja o mal para ninguém. E é um exemplo para nós no dia de hoje. Felizmente temos muitas pessoas que pensam dessa forma. Você viu aquela pessoa que atacou, que fez o mal para fulano? Ele sofreu um acidente e morreu. Graças a Deus, né? Foi embora. Menos um. Ou, como dizem por aí na televisão, CPF cancelado, né? Tem um tal de negócio assim. Não podemos ser assim. Nós não podemos querer o mal para ninguém. Pelo contrário, é o nosso irmão. É o nosso irmão que se age de uma forma errônea, nós precisamos então iluminar a vida dele. E não falar mal, e não querer o mal para ele. E Abraão então nos ensina o caminho. O que ele faz? Ele vai interceder. E olha só, uma fórmula de oração. Não é somente falar, repetir, mas também é olhar para a necessidade do meu irmão e interceder por ele. Pedir a Deus por ele. Então nós temos várias formas de oração. E uma delas é a oração de intercessão, como Abraão então ele fez. E olha que interessante. Ele então percebeu que Deus iria destruir a cidade, né? Ou seja, a cidade seria destruída. E ele disse, mas não pode, porque lá no meio da cidade, mesmo que seja mas tem pessoas justas ali. E essa pessoa justa vai ser então ali exterminada por causa do erro do outro? Isso não pode acontecer. E ele começa dizendo, mas Senhor, peraí, o Senhor que é um juiz, que decreta a sentença, porque você conhece o coração, sabe fazer justiça de fato, o Senhor não vai destruir se por acaso tivesse lá 50 justos.
O Senhor iria destruir toda a cidade por causa deles? Aí Deus então vai percebendo, né, a atitude de Abraão e vai dizendo: olha, não, por causa desses 50, se encontrar 50 lá, eu não vou destruir. E se porventura, 50 não tem, mas tem 45, falta pouco, né? Que é isso, diante da multidão? Não, se tivesse também 45, não. E desculpa eu estar me atrevendo, porque eu sou pó da terra, ou seja, eu não sou ninguém, mas sou ninguém que pensa no outro, que pensa no próximo, que quer ser alguém. E aí então vai dizer: mas e se houvesse 40? Também não destruiria. E aí vai dialogando, vai se atrevendo, vai então ali perseverando nesse pedido até alcançar o número de 10 pessoas. E sabemos que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? Então nós imaginamos, não tinha nem ao menos 10 justos. Então, meus queridos amados irmãos, a nossa forma de podermos de fato sermos como discípulos de Cristo, cristãos autênticos, nós não podemos querer o mal do outro, mas ver a necessidade do outro, compadecer com o sofrimento do outro e buscar fazer aquilo que nós pudermos, né? Seja uma condição que nós podemos ajudar, seja a necessidade de alimento, seja a necessidade de um remédio, não sei, a roupa, aquilo que o irmão necessita. Mas se eu não puder realizar, ao menos a oração eu posso fazer e devo fazer. É triste, então nós percebemos por aí muitas pessoas que se colocam em oração, mas só pedem para ela: Senhor, dai e concedei emprego ao meu marido que está desempregado, estamos passando necessidade. Mas espera aí, será que é só o marido dela que está desempregado? Será que é só ele que precisa do emprego? Agora o que muda se nós então, olha, você faz a oração dessa forma, e se você muda a oração e faz assim, Senhor, concedei a graça do emprego a todos os desempregados, inclusive o meu marido que também está necessitado. Não muda nada. Mas muda o que? A forma de eu pensar, não somente em mim, mas também no outro. E o mundo de hoje tem feito isso conosco. Tem feito de nós pessoas egoístas, só pensam em nós mesmos, só olhar para o seu umbigo. E não é isso. Temos também outras pessoas necessitadas também da graça de Deus, e eu não posso deixar de também rezar por elas. E a graça chega em mim, mas também deve chegar aos outros que também necessitam. E assim pensou Abraão, e nos apresenta o caminho também da oração como oração de intercessão, oração comunitária para aqueles que também necessitam. E assim nós podemos então caminhar, e como o salmista de hoje, né, ele nos convida a podermos também gritar. E gritar não é você falar alto, né, você berrar, não. O gritar aqui é você desabrochar do coração, aquele sentimento, aquela necessidade. Mas para quem? Para Deus. Devemos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração para Deus, porque Ele melhor do que ninguém vai nos ajudar, vai ouvir a nossa prece e no momento oportuno vai nos atender. E é interessante porque muitas vezes quando nós estamos necessitados de algo, e hoje os mídias sociais estão cheios disso, né? Você coloca lá a pessoa pedindo isso, aquilo, outro, não que não deva, mas tem mais pessoas que vão ali, né, tirar sarro, vão falar mal de você, do que vai te ajudar. Agora Deus não pratica o mal, pelo contrário, Ele quer sempre o bem para cada um de nós. E tudo isso por quê? Porque nós somos os seus filhos amados. É o que Paulo diz hoje na segunda leitura. Olha, com Cristo fostes sepultados no batismo. No batismo nós então recebemos uma verdadeira herança, né? Não de bens materiais, mas de bens e graças que Deus concede a cada um de nós. E assim então, olha, ele vai dizer, com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus. Ora, se com Cristo nós também nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Nós então também somos filhos amados de Deus. E como filho de Deus, Deus jamais vai deixar de atender às nossas preces, aos nossos pedidos, às nossas necessidades. Mas precisamos então entender também
essa segunda leitura nos ajuda a poder compreender que a oração, muitas vezes, nós colocamos e pedimos a Deus aquilo que nós achamos que nós precisamos. E muitas vezes aquilo que nós achamos que precisamos, nós não precisamos. Não vai nos ajudar, não vai melhorar a nossa vida, mas vai nos desviar do caminho de Deus. Ai, Senhor, que eu ganhe na Mega Sena da virada. E aí você nunca mais lembra do próximo, né? Então nós devemos pedir a Deus o que? As nossas necessidades. É diferente. E Deus vai prover o nosso necessário, aquilo que nós precisamos para sobreviver. Os demais nós vamos caminhando, buscando, lutando, batalhando, e nós vamos conseguindo também. Então nós devemos também saber aquilo que nós pedimos a Deus. Certa vez diz uma certa historinha, né, que uma pessoa morava numa casa onde então tinha muitos vizinhos que ela não ia com a cara dela. Brigavam, xingavam, né? E aí ela queria sempre um cantinho de sossego. E essa mulher então fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu não aguento mais essa vizinha. Eu vou começar a pedir a Deus que arrume um cantinho para mim. E começou a rezar todos os dias. E em determinado tempo, o lugar onde ela morava de aluguel, a dona da casa pediu a casa para ela. Olha, eu vou precisar da casa, que agora meu filho casou, ele vai precisar morar aqui, não sei o que e tal. E ela foi embora. E ela falou: mas Deus, eu estou te pedindo um cantinho, o Senhor me tira da casa? E aí, vem uma pessoa, oferece para ela, um lugar para ela poder morar, vendo a situação dela. E quando ela vai até a casa para poder ver, e não tinha o que fazer, porque não tinha condições de pagar mais aluguel, estava desempregada, e ela foi ver aquilo que Deus tinha preparado para ela. E chegando lá, um lugar frio, úmido, arejado, era um porão. Resumo da história: ela pediu um cantinho para Deus, e Deus deu um cantinho para ela. Então nós devemos saber o que nós pedimos a Deus, porque a nossa palavra, ela tem poder, a nossa oração tem poder. Devemos saber também o que nós pedimos para Deus. E aí podemos então ir para o Evangelho de hoje, onde Lucas, que ele é o mestre por excelência nos Evangelhos, que nos apresenta sempre Jesus em oração. Se eu não me engano, por 7 vezes Lucas vai falar de Jesus em oração. E agora então acontece que Jesus está em oração e um dos discípulos, que não tem nome aqui, também não importa o nome da pessoa, mas ele, observando a forma de Jesus se relacionar com Deus, ele então quer fazer a mesma experiência, porque até então a imagem de Deus, a qual então as pessoas tinham, era aquele Deus que pune, que castiga, aquele Deus que impõe medo para o ser humano. Agora, a maneira de Jesus se relacionar com Deus como o Pai, o Abá, como o Paulo diz, o papaizinho, ele então desperta o interesse do discípulo de poder também rezar como Jesus também reza. E Jesus, terminando então a oração, ele vai apresentar a oração do Pai Nosso. E é interessante porque o Evangelho de São Mateus também trabalha a questão do Pai Nosso, onde os discípulos também pedem para Jesus, e Mateus também trabalha. Só que o Pai Nosso de Mateus tem 7 pedidos que ele faz. E aqui no Evangelho de Lucas, somente 5. E sabemos muito bem que a comunidade a qual Lucas, então, ele se refere, ele fala, ele convive, é uma realidade diferente da comunidade de Mateus. Por quê? Lucas convive no meio dos pobres, dos necessitados mesmo, de pessoas que não tinham nem o que comer. Então é essa realidade a qual então a oração do Pai Nosso traz para nós. E essa oração que faz parte da nossa vida, que nós rezamos todos os dias, devemos também saber o que está contendo, o que está dentro dessa oração. E para isso nós precisamos então compreender, porque olha só, quando rezar dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Mas Jesus está dizendo: santificado seja o teu nome, mas Deus já é santo, é o santo por excelência. Como que nós vamos santificar o nome de Deus? E para essa resposta, nós precisamos compreender que nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos santificar Deus com as nossas atitudes, com o nosso modo, nosso jeito de ser. É assim que nós vamos santificando
esse Deus e o nome dele. E aí seguindo, venha o teu reino. Ora, ele então ensina a pedir a Deus que venha o reino dele aqui, nessa realidade, nesse plano. E não, Senhor, que eu vou no teu reino, me leve. Ainda não, né? Mas ele então quer que o reino de Deus se faça presente no meio de nós. E para isso, meus queridos amados irmãos, nós precisamos construir esse reino. Jesus veio anunciar justamente isso, o reino de Deus que está no meio de nós. Mas esse reino só se tornará presente se nós vivemos de fato tudo aquilo que o Evangelho nos fala, aquilo que Cristo pede para cada um de nós. O reino de Deus, então, ele vai acontecendo em nosso meio, e nós poderemos então enxergar rastros de Deus no meio de nós, quando de fato nós vivemos tudo aquilo que a palavra de Deus nos pede. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, ou seja, como lá no deserto veio o maná, e o maná nós recordamos que era apenas uma porção de alimento, de pão, necessário para as pessoas, que davam para saciar a fome das pessoas, e não exagerar, não sobrar. Não é isso, nós precisamos o necessário para cada dia, e um dia após o outro. Não abastecer o nosso estoque, como muitos fazem, infelizmente, no dia de hoje. Não tanto pelo aumento do preço das coisas, mas temos pessoas que, se puder lá, tiverem promoção, vai no mercado, não foi para comprar nada, só diz que é passeio no mercado, né? Aí chega lá, ouve no microfone, o arroz de marca tal, a tal preço. Opa, eu vou comprar lá uns 5 pacotes, deixar lá em casa, porque está com bom preço. E aí não vê a validade, o negócio com o tempo chega até a perder, né? Mas é o acúmulo, e a sociedade de hoje nos impõe isso, porque o mundo de hoje é capitalista, é o Deus dinheiro que está à frente de tudo e de todos. E aí muitas pessoas então não pensam, num dia após o outro, mas sempre em cada vez mais abastecer ali o seu armário. E não podemos ver assim, porque eu rezo pedindo o pão de cada dia, só que as minhas atitudes traduzem de outra forma. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu rezo. Eu acredito e confio nesse Deus. E perdoa os nossos pecados. Ora, sabemos que as pessoas, sempre a gente olha para o outro peca, o outro erra, o outro faz mal. Eu também faço isso, as minhas atitudes também são dessa forma. Por isso perdoa, Senhor, os meus pecados, para que eu também perdoe o meu irmão. Isso é muito interessante, porque a gente reza: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que de fato nós vivemos isso? Como que nós vamos rezar a oração do Pai Nosso se nós não perdoamos as pessoas? Ora, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Ou seja, Deus vai nos perdoar na medida que nós perdoamos as pessoas. E se nós não perdoamos as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. Por quê? Porque Ele não quer? Não, porque nós rezamos assim, nós pedimos assim. Então devemos saber aquilo que nós pedimos a Deus. E não nos deixeis cair em tentação. Quem de nós não é tentado? Todas as formas, todo instante da nossa vida estamos sendo tentados a fugir dos caminhos de Deus. E nós não precisamos, de fato, percorrer esse caminho, mas sim aquele caminho que é a verdade, que é a vida, que é o próprio Jesus Cristo. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a vencer a tentação. E para isso, então, segue Jesus dizendo, olha, 2 parábolas, Se um de vós tiver um amigo e procurá-lo à meia-noite, quando chegar alguém na casa desse amigo, já tarde da noite, de viagem, o judeu, como dizia, e assim nós vamos compreender, ele é aquele que acolhe, é aquele que é solidário, é aquele que a hospedagem tem que ser aquela hospedagem que atenda às necessidades desse seu amigo. E então chegou uma pessoa, só que pegou ele, desprovido. E o que ele vai fazer? Vai pedir então para um amigo, bater na casa dele, pedir para um amigo emprestar 3 pães para poder conceder a visita. Só que, olha só, já esse horário, esse amigo dele está deitado junto com as crianças e vai dizer que não pode se levantar para poder ajudá-lo.
E aí essa pessoa fica lá batendo todo instante, fica lá, amigo, me ajuda por favor, eu não posso voltar para lá sem esses pães, eu preciso levar aquilo que ele está necessitando, essa pessoa, senão como vai ser a minha vida, como vou ser conhecido pelas pessoas, né? E aí então, diante da impertinência, diante de bater ali e atrapalhar, até mesmo impedir o seu sono, esse amigo vai se levantar e vai dar, olha só, o quanto for necessário. Olha, vai dar até mesmo, não precisa, não somente o pão, até mortadela vai dar para ele. Leva, dá mortadela também, mas para de bater aqui e me encher o saco. Não é assim? Mas ele vai conseguir. O que Jesus está dizendo com isso? Que nós precisamos ser perseverantes. Muitas vezes, e nos dias de hoje, a nossa oração, a gente quer as coisas assim, no estralar de dedos. E não é. Deus tem o tempo dele para poder agir, que não é o nosso tempo. Então nós precisamos acreditar, confiar e perseverar, porque no momento oportuno Deus vai agir e vai intervir na nossa história. E assim nós poderemos então também, dar esse testemunho desse Deus que proveu aquilo que nós necessitávamos para a nossa vida. E seguindo ainda, Jesus vai dizer, olha, vocês então, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate se abrirá. Se algum de vós que é pai, o filho pedir, pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Se nós que somos maus, que pensamos somente em nós, somos egoístas, somos falhos, se um dos nossos filhos pede alguma coisa, e principalmente a mãe, tira até mesmo da sua boca para poder dar a um filho, quem dirá Deus? Quem dirá Deus nos dará o quê? O Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é fruto do amor do Pai e do Filho. E é esse amor que então nós poderemos receber de Deus, e é esse amor que vai dar sentido à nossa vida, à nossa existência, que vai transformar a nossa história. Então nós precisamos fazer da oração algo necessário para a nossa vida. Por quê? Quando nós nos alimentamos, o nosso físico chega a meio-dia, chega à tarde, tem o horário do café, tem o horário da janta, e nós precisamos alimentar, porque senão o nosso físico sente falta. E a oração deve ser tratada dessa forma também na nossa vida. Se nós não rezarmos, se nós não orarmos, eu me sinto mal, eu não consigo nem sair, não consigo pensar direito, eu fico confuso. Por quê? É uma necessidade não do meu físico, mas do meu espiritual. Nosso espírito necessita da oração, para que nós possamos então escutar aquilo que Deus tem a nos dizer, que sempre é o melhor caminho, é a melhor decisão para a nossa vida. Portanto, meus queridos amados irmãos, vamos então aproveitar esse dia de hoje, em que a liturgia nos concede a graça de podermos então reorientar a nossa vida e perceber a importância da oração, que nós possamos então também fazer dessa oração algo essencial para a nossa vida. Mas eu não tenho tempo, eu não sei rezar. Gente, a oração é aquilo que brota do coração. Senhor, eu cheguei no meu trabalho, vou lá para o meu quarto, para o lugar onde eu me encontrar, onde eu achar melhor, eu vou então chegar lá, Senhor, estou aqui diante da Tua presença, mas hoje o meu trabalho não foi legal, Senhor. Eu briguei, eu falei mal das pessoas, eu fiz isso, aquilo, outro, e vai contando, vai falando. E aí você contou, desabafou, o seu coração fica até limpo, mais purificado, e agora você escuta o que Deus vai falar. E a oração sem a palavra de Deus também, ela deixa de ser oração, porque Deus nos fala também através da palavra, e a palavra está no meio de nós, na nossa casa, onde quer que nós estejamos, até no celular hoje nós conseguimos. Então é um meio de que nós podemos então aproveitar para ouvir Deus e também desabafar o nosso coração. Mas eu sei rezar, contemplar os mistérios do terço. Ótimo, faça a sua oração. O que nós não podemos fazer é deixar de nos aproximar, de nos tornar íntimos de Deus. É assim que nós vamos de fato vivendo como autênticos cristãos e sabendo o caminho ao qual nós devemos percorrer na nossa vida. Peçamos então a graça de Deus que nos ajude a poder enriquecer em nossas vidas a importância da oração, e que com a intercessão também de Maria Santíssima,
que ela possa interceder por nós, para que, vendo a importância dessa oração, o quanto ela me faz bem, que nós possamos cada vez mais intensificar as nossas orações e assim, com certeza, seremos também sinais da luz de Deus e poderemos então encaminhar também outras pessoas para os caminhos de Jesus, porque é Ele que vai direcionar a nossa vida e quer direcionar a nossa vida, mas também quer guiar os passos, caminhos de tantos irmãos que infelizmente deixam-se guiar pelos caminhos que o mundo nos apresenta, que infelizmente é o caminho de perdição, é um caminho de dor e de sofrimento. Que o Espírito Santo de Deus então se faça presente na nossa vida e que nós possamos crescer em oração, juntos na presença desse Deus que é amor, bondade e misericórdia, e que nosso jeito de ser